Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a igreja. Amém? É muito bom estar na casa do Senhor, é muito bom estar aqui reunidos com os irmãos e é muito maravilhoso estar na presença do nosso Deus, que nos sustentou, que nos guardou, que nos orientou essa semana, que fez grandes coisas por nós. E aqui estamos nós para prestar um culto de adoração e louvor ao nosso Deus. É muito bom estar aqui com os irmãos. Eu gostaria de agradecer a cada um que esteja aqui e dizer que você é uma bênção, que a sua família é uma bênção. E nós nos reunimos aqui como irmãos para adorar o nosso Deus. Vamos nos alegrar e nos regozijar. Nós tivemos um probleminha com o som, mas não é por isso que nós vamos deixar de adorar o nosso Deus. E nós só temos a agradecer por este momento. Então, eu convido os irmãos a estar orando comigo, para que a gente possa agradecer ao Senhor por esse momento. E vamos orar nessa hora. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença que se faz aqui em nosso meio, Pai. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. É o Deus que nos sustenta, é o Deus criador, Pai. Obrigado por este momento aqui com os irmãos, Senhor Deus, reunidos aqui como igreja. Obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. Ser conosco nesse culto, Pai, que tudo que venhamos fazer seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Que possamos diminuir e o Senhor crescer. Ó Pai amado, ser com cada um aqui, ser, Pai, com o pastor dessa noite, Senhor Deus, ser com todos os envolvidos, ó Pai amado, que possamos nos consagrar a cada dia ao Senhor, Pai. Obrigado, porque o Senhor tem sido o nosso Deus, que tem sido maravilhoso, tem sido, Senhor Deus, incomparável, Senhor. Não tem como, Senhor Deus, nós compararmos com qualquer outra coisa. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem ajudado essa igreja. E que o Senhor receba esse culto como um cheiro suave, Senhor. É em nome de Jesus que eu ore e agradeço. Amém. A Aninha estará cantando um hino, fazendo o solo nesse momento. E eu convido a igreja a estar meditando e que Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Os discípulos estavam acostumados em suas pescarias Jesus acompanhar. Também em sua jornada o mestre lhes seguiam para lhes ouvir falar. De repente receberam ordem, entrar no barco e espera do lado de lá. Mas quando estavam no meio, um forte vento veio para os assustar. Que vento é este? Que furacão! Agarra Pedro, apavora Tiago e grita João. O barco treme no meio do mar, mas de repente se vê um fantasma do lado de lá. Pedro grita não, e João nem quer ver. Mas lá vem ele andando por cima das ondas para socorrer. Eles apavorados dizem é um fantasma. Jesus diz sou eu, dá só uma ordem
e o vento para. O vento muda, tudo obedece. Pedro olha para João e Tiago emudece. O mar acalma, tudo fica bem. Pedro disse: és tu, me mandei ter contigo. Jesus diz a ele: vem. Lá vem Pedro andando, lá vem ele andando, lá vem ele andando por cima do mar. Lá vem Pedro andando, lá vem ele andando, lá vem ele andando por cima do mar. De repente teve medo, olhou para as águas, começou ele a afundar. Meu Senhor, disse: meu Senhor, eu vou perecer. Lá vai ele afundando, olhando para o mestre sem entender. Pedro se apavora, mas Jesus está ali. Jesus olha para ele, estende a mão a ele e começa a sair. Lá vem ele andando, lá vem novamente, lá vem ele andando por cima do mar. Lá vem ele andando, lá vem ele andando, lá vem ele andando por cima do mar. Assim será você na tempestade, vai flutuar. Jesus não vai deixar o teu barquinho afundar. Assim será você na tempestade, vai flutuar. Jesus não vai deixar o teu barquinho afundar. Assim será você na tempestade, vai flutuar. Jesus não vai deixar o teu barquinho afundar. Não, não vai. Deus abençoe, Aninha. Você é uma bênção. Eu gostaria de chamar o pastor Bruno, que nos visita com a família, com os músicos, e agradecer imensamente ao pastor, à família, que de prontidão atenderam o chamado ali do pastor, o chamado de Deus primeiramente, né? E depois o chamado do pastor. Então, eu gostaria de agradecer em nome do pastor, da irmã Ludmila, da igreja, que o pastor possa se sentir em casa, né, e que o pastor possa ser usado pelo Senhor. E o pastor conhece mais a sua família do que eu. Gostaria que apresentasse a esposa, o filho e os músicos também, tá? E antecipadamente, eu gostaria de convidar a igreja, dar boas-vindas a eles e dizer o quanto eles são bem-vindos. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito obrigada, família. Que Deus abençoe vocês. Graças e paz, igreja. É uma honra estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui no lugar do pastor Sérgio.
Estive com ele na quinta-feira, tomando café. Na quarta-feira, antes dele viajar, tomando café. Falei, pastor, que honra pregar onde você prega há 25 anos. Vim com minha esposa, Michele, meu filho Cauê, minha sobrinha Mariana. Fica de pé, meu amor, Cauê. Casado há 16 anos, agora em janeiro completaremos 16 anos de casado, se Deus quiser. Há 20 anos junto, dia 4 fizemos 20 anos junto, 4 anos de namoro. E o Luiz e a Bianca vão nos auxiliar no louvor. Pode ficar de pé também, Luiz e Bianca. Bianca trabalhou comigo por uns 5 anos. Luiz e Bianca, uma longa história, mas de prontidão eu os convidei para estar aqui hoje, nos auxiliando no louvor, e prontamente a Bianca falou, estaremos lá em nome de Jesus. Então é uma honra estar com vocês. Gostaria de chamar a Bianca e o Luiz, que vão nos direcionar no louvor. E depois eu falo um pouquinho mais da minha história com o pastor Sérgio, um pouquinho antes da palavra. Tudo bem se a gente não usar o microfone? Tudo bem se a gente não usar? Tá bom. Graça e paz, igreja. Eu convido vocês a se colocarem de pé. Como o Bruno já apresentou, meu nome é Bianca, meu esposo Luiz Henrique. Nós congregávamos junto com eles na Batista do Jardim Maria Helena, aqui em Barueri. E aí nos mudamos e hoje congregamos na Presbiteriana ali de Osasco. Mas o Bruno e a Michele nos acompanharam aí durante boa parte da minha vida e durante o nosso casamento. Recebemos esse convite com muita alegria, com muita prontidão, aceitamos. Então, só queria reafirmar o que o Bruno já falou, que nós nos alegramos muito por esse convite, por estar junto com essa congregação, com essa comunidade. Amém. Eu vou deixar o microfone um pouquinho de lado aqui, gente, porque não está saindo o som do violão, mas nós escolhemos louvores que todos vocês conhecem. Então, eu imagino, né? Eu acho que pelo menos a maioria vai conhecer. Só antes eu queria ler uma passagem. Quem puder abrir sua Bíblia comigo, em Salmo 61. Livro de Salmos, capítulo 61. Eu vou ler aqui com vocês. Eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada. Então, se ficar um pouquinho diferente da sua Bíblia, não tem problema, tá bom? Então, em Salmo 61 diz assim: Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre e abrigar-me no esconderijo das tuas asas. Pois ouvistes, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, os seus anos duram gerações após gerações. Que ele permaneça para sempre diante de ti. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Amém? Quando a gente medita no livro de Salmos, vai meditando ali nos poemas, nas canções que o livro de Salmos contém, a gente vê em muitos momentos os salmistas de fato expressando aquilo que eles estavam sentindo, como por exemplo, por que te abates, ó minha alma, por que você se perturba dentro de mim? E ao mesmo tempo que esse salmista ele descreve o que ele sente, os sentimentos dele,
ele também declara certezas que talvez ele não sentisse ou sentisse naquele momento, mas que a mente dele sabia. Que é, então espera em Deus, minha alma. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio, Deus meu. Em outras passagens, em outros salmos, a gente vê os salmistas questionando por que os ímpios se dão bem, por que os ímpios dão certo, por que eu estou sendo perseguido. E ao mesmo tempo ele contrapõe com verdade de que o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu escudo. Então, nessa noite, mesmo se você não estiver sentindo que Deus está com você, que Deus é o seu escudo, que Deus é a sua fortaleza, se você chegou aqui sentindo no seu coração, na sua alma, no seu espírito que a angústia, que a tristeza, que há preocupações, que você tenha em sua mente que Deus ele está aqui. Que Deus ele quer cuidar do seu coração, ele quer te fazer prosperar, ele quer fazer você se sentir completo nele, sentindo paz nele diante das adversidades e das tribulações. Então, talvez o seu espírito não queira se alegrar, talvez a sua alma queira permanecer num estado de tristeza. Mas eu quero te falar que Deus ele está neste lugar e ele quer mudar esse cenário no seu coração. Então que nessa noite você possa se alegrar, você possa decidir cantar louvores ao Senhor, entoar cânticos, levantar um altar de adoração a Deus. E mesmo diante do que nós sentimos, nós declararemos a certeza que Ele é conosco, que Ele está aqui, que Ele é Emmanuel, que é o Deus conosco, que Ele é o Deus da paz, que Ele é o príncipe da paz, que Ele mandou para nós o Espírito Santo, que é o Consolador, que está e passeia em nosso meio, que habita dentro dos nossos corações. Então, que nessa noite você se sinta livre para adorar, para bendizer e para deixar o Espírito fluir sobre a sua vida. Amém? Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Declare o nosso general. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos,
Glorifica ao Senhor com palmas. Aleluia, Deus. Nós te louvamos, Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Declare: Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te
Nós te agradecemos, Pai, pelo seu infinito amor, pela sua infinita misericórdia. Nós te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz, Pai. A luz que outrora apagada agora brilha, e essa luz é Jesus. Essa luz é o Senhor resplandecendo sobre nós, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício, porque nos possibilitou, Senhor Jesus, ter acesso ao Pai. E por isso nós declaramos que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso. O Senhor é aquele que é digno de abrir o livro e desatar o selo, Senhor Jesus. Digno é o Cordeiro de receber, Senhor Jesus, todo louvor e toda adoração. Por isso nós declaramos que o Senhor é grande, que o Senhor é bendito. Por isso nós derramamos o nosso coração diante de Ti, Pai, como oferta viva e agradável diante do Teu altar, Senhor Jesus. Que nosso louvor suba como aroma suave diante do Teu altar, Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Que nosso louvor, com louvor sincero, suba diante de Ti, Pai, para Te glorificar e para Te exaltar, Jesus. Que você possa ficar de olhos fechados neste momento. Se você conhece esse louvor, entoe conosco. Se você não conhece, que você fique em espírito de oração, derramando louvores aos pés de Jesus. Mas deixe o Espírito Santo te tocar. Deixe ele invadir este lugar com a presença dele, que é única, que é poderosa. Deixe ele fazer só o que ele pode fazer. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Te exaltamos, Jesus. Do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dobro em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais grande Jesus tu és. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare mais uma vez, queremos teu nome engrandecer de todo o seu coração. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Amém. Glória a Deus. A minha primeira preocupação em toda a igreja que eu sou convidado é se os irmãos vão me enxergar atrás do púlpito. Tem dado certo. Acho que eu vou pedir a permissão para eu ir para frente com esse auxiliar aqui. Eu só não sei se vai ter problema na transmissão. Posso vir para cá, irmão? Posso? Acho que é melhor. Pro iPad aqui. Vou deixar minha água aqui. Obrigado, irmã. Deixar o cantinho do pastor Sérgio intacto lá. Como eu falei aos irmãos, o pastor Sérgio me conhece há mais de 27 anos. Algum irmão da igreja aqui participou do acampamento Ronca Sapo, na casa do pastor Sérgio, lá na Chácara Marcos? Algum? Não? Quando ele era ainda da PIB de Barueri. Eu tinha 10 aninhos e foi lá na casa do pastor Sérgio, na chácara dele. E hoje eu vi na live esses dias ele falando que já está há 26 anos como pastor aqui e o tempo voa. Como eu já falei, é uma honra estar aqui com vocês. Fui consagrado a pastor dia 11 de novembro do ano passado. Então, tem meses que eu fui consagrado a pastor. Já estava como presidente, depois como vice-presidente, já há 5 anos com o pastor Clédson, aqui na Igreja Batista do Jardim Maria Helena. Vocês devem conhecer o pastor Edmilson, a Igreja do Jardim Maria Helena. Quando o pastor Edmilson saiu, eu fiquei à frente da igreja até a chegada do pastor Clédson. Fui ao seminário, me formei e fui consagrado pastor no dia 11 de novembro de 23. E é a primeira vez que eu estou levando a palavra em uma igreja irmã da ordem, uma igreja irmã batista. E como eu falei, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. E estive com o pastor Sérgio e com a irmã Ludmila e ali me emocionei de lembrar de tantas coisas e jamais imaginaria que hoje estaria aqui com os irmãos trazendo a palavra do Senhor. Mas vamos meditar na palavra, pois foi para isso que eu vim aqui hoje, foi isso que o Senhor confiou a mim hoje. Abra sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 14. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 7 a 14, diz assim: Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor,
invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E eu me maravilho com a presença do Espírito Santo, pois não combinei nada com a Bianca e com o Luiz, e na introdução dos louvores aqui a Bianca citou um salmo, falou como que o salmista elaborava esses salmos, que era através de emoções, através de coisas que aconteciam. E eu queria que nós orássemos agora, e nessa oração eu gostaria que você colocasse a minha vida diante de Deus, minha família, e lembrasse do pastor Sérgio também, lá na onde ele está, com a sua família, que ele possa ter momentos de alegria e que o Espírito Santo use a minha vida nesse momento para falar com a igreja. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui em tua casa. Nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome, Jesus. E é na total dependência do teu Espírito Santo que nós estamos aqui agora, para que a tua palavra seja meditada, para que possamos voltar aos nossos lares com a direção do teu Espírito, para que as nossas vidas sejam norteadas pela tua palavra, como é o tema que essa igreja tem estudado, Senhor. Mais uma vez, Jesus, eu me coloco em tuas mãos e que o teu Espírito Santo use a minha vida para que a mensagem que o Senhor queira trazer hoje aqui seja entregue da forma que o Senhor gostaria. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém. Vamos meditar na palavra? Deixa eu tentar travar o iPad aqui, que ele está desligando bateria. Bateria não, ele está desligando a tela. Traga meu celular, por favor, Cauê. O celular está mais fácil. Mas nós acabamos de ler 1 Crônicas, capítulo 16, de 7 a 14. E como a Bianca disse, os salmos, eles foram feitos em momentos em que o salmista estava passando por alguma situação, por alguma emoção em sua vida, e ele eternizava esse salmo através do Espírito Santo, logicamente, mas ele colocava nos papiros, ele colocava em pedras, para que hoje nós pudéssemos estar meditando em salmos e trazendo essas realidades para as nossas vidas. E como eu citei aqui na minha oração, o tema que vocês estão estudando é norteando nossas vidas pela palavra. E mais do que nunca, esse tema precisa ser inculcado em nossas mentes, porque senão outras coisas vão nortear as nossas vidas. Telejornais, notícias, programas, séries vão trazer o que nós precisamos fazer no dia a dia. E nós vemos o quão mal o ser humano se torna
se ele não for direcionado pela palavra de Deus. Quantas coisas absurdas o ser humano é capaz de fazer, famílias abandonadas, através de sonhos, porque ele viu e achou legal certas coisas, mas que o Espírito Santo continue a usar essa igreja para que cada irmão que aqui congrega, cada família que aqui seja representada, que essa família seja norteada pela palavra de Deus. E como tema dessa mensagem de hoje, dessa pequena porção que nós acabamos de ler no livro de 1 Crônicas, um coração agradecido lembra dos feitos de Deus. Se nós não tivermos um coração agradecido, nós vamos nos esquecer do que Deus já fez. Se nós deixarmos os problemas que se levantam sobre as nossas vidas a encontrar um lugar no nosso coração, se nós nos esquecermos das misericórdias do Senhor, se nós nos esquecermos dos milagres, dos livramentos, de situações que nós achávamos que eram impossíveis de nós passarmos, de nós avançarmos, se nós pararmos para prestar atenção nos problemas do dia a dia, nós deixaremos de ter um coração agradecido. Deixaremos de lembrar dos feitos de Deus em nossas vidas. E eu acompanhei algumas lives do pastor Sérgio, ele fala, você provavelmente está anotando, você provavelmente está marcando, então eu gostaria que você marcasse um coração agradecido, lembra dos feitos de Deus. E esse é o tema dessa meditação no dia de hoje. Essa pequena parte das Escrituras que nós acabamos de ler, eu voltei um pouquinho no contexto do capítulo 16 de 1 Crônicas, e lá no capítulo 10, Saul morre em uma batalha. Os irmãos conhecem que Saul foi levantado como rei por Samuel, porque o povo estava infeliz, porque outros povos tinham um rei e eles não tinham um rei. E foram até o profeta Samuel, queremos um rei, queremos um rei. Samuel ficou chateado, porque ele se sentiu menosprezado pelo povo, por ele ser o profeta, por ele ser aquele que guiava a nação. E então ele ficou triste quando o povo pediu um rei para ele. E Deus falou a Samuel, eles não negaram a ti, Samuel. Eles negaram a mim. Eles querem um rei, deem um rei a eles. E Saul foi ungido rei. Nós conhecemos a história que Saul ele estava mais preocupado em agradar o povo do que ouvir e obedecer a Deus. Temos o tão conhecido frase, o tão ditado conhecido de Saul, que ele preferiu sacrificar, e Samuel fala que é melhor obedecer do que sacrificar. E o tempo correu e Davi foi escolhido pelo Senhor, um homem segundo o coração de Deus. E Davi ele começa a sobressair nas batalhas e começam a cantar: Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. E entrou um ciúmes no coração de Saul. Ele viu que Davi logo seria aclamado a rei, porque o povo achava graça na vida de Davi. E Davi ele começa a ser perseguido por Saul, e nós conhecemos a história de Davi e a perseguição de Saul, e nós temos muitos e muitos salmos de Davi sendo livrado por Deus das mãos de Saul, a ponto dele poder até matar Saul em 2 ocasiões, mas ele não toca num escolhido de Deus, porque Deus é o juiz das suas causas. E no capítulo 10 de 1 Crônicas, Saul ele acaba morrendo pelas próprias atitudes. Ele não escutava mais a Deus para governar a nação de Israel. Em uma batalha contra os filisteus, Saul ele se lança sobre a sua própria espada e morre. No capítulo 11, após a morte de Saul,
Davi é considerado como rei de Israel. Levantam-se um filho de Saul a rei, mas pouco tempo ele não consegue progredir como rei, porque o Senhor havia escolhido Davi. E no capítulo 12, Davi aumenta o seu exército, aumenta alianças com povos vizinhos, e ele começa a fazer restauração do que estava errado, de coisas erradas que Saul tinha permitido que acontecesse. A arca do Senhor estava esquecida, e Davi ele começa a ter alianças com povos que, quando ele estava correndo de Saul, fugindo de Saul, aconteceu milagres, e Davi, como guerreiro, como líder, como escolhido do Senhor, ele mudava a posição de fugitivo para líder de um povo, e é nesse contexto que o exército de Davi se levanta. Saul correndo atrás de Davi, Davi se esconde numa caverna, e dentro dessa caverna tinha pessoas endividadas, doentes, cheia de problemas, e esse homem usado por Deus, ele transforma essas pessoas nos valentes de Davi, tão conhecido nas Escrituras. Capítulo 14, Davi derrota o exército filisteu que matara Saul. O exército que conseguiu matar o rei Saul foi destruído pelo rei Davi. E se você meditar na sua casa, o capítulo 14 é lindo, a interação de Davi com Deus. Num primeiro momento da batalha, Davi fala: Senhor, devo atacar os filisteus? E a Bíblia diz que o Senhor disse: ataque-os. E ele acabou com os filisteus naquele dia. Um pouco mais à frente, os filisteus voltaram. Davi fala novamente: devo atacar os filisteus? E o Senhor diz: não. Você não deve atacar os filisteus, você vai ficar atrás das amoreiras, e quando você ouvir um som como de um exército, aí você ataca por trás deles. E se você reparar no relacionamento de Deus com Davi, de Davi com Deus, para enfrentar os seus inimigos, você fica maravilhado. Por isso que Davi ele tinha vitórias diante dos seus inimigos. Capítulo 15, Davi constrói a sua casa e novamente ele quer trazer a Arca da Aliança. Nós sabemos que num primeiro momento ele tenta trazer a Arca da Aliança e usar. Quando os bois tropeçam, coloca a mão na arca e ele é fulminado na hora. Ele morre na hora. E fala muito ao meu coração, Davi queria levar a arca do Senhor, a presença, representava a presença, a mesma arca que Moisés recebeu de Deus a direção para construir, para que o Senhor habitasse, onde tinha o Santo do Santo, o Santíssimo Lugar, onde Moisés falava face a face com Deus. Nós voltamos lá atrás, mas essa mesma arca que foi roubada quando Ofni, Finéias e Eli era o sacerdote ali, um sacerdote corrompido, depois voltou, ficou na casa de Abinadab. E Davi, ele novamente quer trazer a arca para Israel. E Uzá morre. Quando Uzá morre, Davi ele vai ver nas Escrituras como tem que carregar a arca. E fala muito ao meu coração, muitas vezes nós queremos fazer algo ao Senhor e nós fazemos de forma errada. A intenção até que ela pode ser correta, mas ela tem que ser norteada segundo a palavra de Deus. E Davi, ele buscando nas Escrituras, ele vê que os levitas têm que carregar a arca, não é qualquer pessoa que pode carregar a arca. E nesse momento, quando ele já está como rei de todo Israel, Davi, ele quer novamente trazer a arca do Senhor para perto da sua casa. E a arca chega até a casa perto da casa de Davi. Ele faz uma tenda para receber a arca, para que a arca fique ali
para que tenha adoração, para que tenha sacrifício. E Davi, quando ele vê que a arca está chegando e que agora ele está fazendo da forma correta, ele se alegra, ele dança e ele não tem vergonha de se alegrar na presença de Deus. E Mical, sua esposa, tem vergonha da forma que ele está dançando. E a Bíblia diz que Mical ficou estéril até a sua morte, porque ela desprezou Davi no seu coração. Então, se você em algum momento se alegra diante do Senhor e alguém te despreza, não se preocupe com essas pessoas. Interceda pela vida delas, mas não deixe de se alegrar na presença de Deus. Se você sentir a presença do Senhor, chore, sorria. Se precisar dançar na presença do Senhor, dance. Davi dançou na presença do Senhor e como um rei ali diante da multidão, pessoas olharam para ele, que absurdo, para que isso? Não precisa tanto. E quantas vezes nós ficamos contidos de agradecer a Deus, de bendizer o nome do Senhor, porque nós estamos preocupados com o que vão pensar de nós. E o Senhor está dizendo hoje, eu quero que vocês novamente se alegrem na minha presença. Eu quero que vocês, por coisas pequenas do dia a dia, chorem na presença do Senhor. Que coisas da rotina de suas vidas, que não são simples, nós levamos como simples, porque nós levamos na rotina, na prática, no dia a dia, como simples, como levantar de nossas camas, como escovar os nossos dentes, tomar um café da manhã, ter uma família na nossa casa, um teto, uma vestimenta, coisas que nós deveríamos nos emocionar diariamente, coisas que nós deveríamos agradecer a Deus diariamente, porque elas nunca foram simples. É só nós olharmos ao nosso redor quantas pessoas não têm condições de fazer o simples que nós temos muitas vezes. E nós chegamos no capítulo 16. Eu achei importante contar esse contexto para chegar nessa pequena porção, porque você viu que até esse momento das Escrituras, Davi estava há pouco tempo atrás perseguido por Saul, há pouco tempo atrás tendo que ter sabedoria para que povos que eram adversários ficassem do seu lado. Há pouco tempo atrás, Uzá tinha morrido porque tocou de forma errada na arca da aliança e ele teve que verificar o que estava de errado para que mais pessoas não morressem no caminho. Então esse homem ele tinha coisas a serem feitas que se ele não está direcionado por Deus, ele poderia ter morrido na batalha contra os filisteus, como o próprio rei Saul tinha morrido. Então não quer dizer que você ser escolhido por Deus, ser usado por Deus, separado por Deus, você vai estar livre de problemas. Você vai estar livre de enfermidades, de ataque, de morte ao seu redor. Mas isso não pode te parar, porque você tem Deus te direcionando para todos os problemas que vierem. E quando Davi consegue trazer a arca do Senhor perto da sua casa, quando ele vê que a arca, se você voltar um pouquinho no capítulo 16, do versículo 1 ao 6, eles estão sacrificando e glorificando na presença da arca ali, fazendo um culto a Deus, fazendo o que Davi queria ter feito há muito tempo. E do versículo 7 em diante, nós vamos meditar até o 14. Davi, ele eterniza alguns salmos. Se você tem alguma Bíblia de estudo, se você não tem, você pode marcar e depois meditar. O Salmo 96, o Salmo de número 105 e o Salmo de número 106, muito provavelmente vai ter porções deste texto aqui que nós falamos agora.
É um salmo eternizado por Davi num momento de alegria, no momento em que concretizou o sonho de trazer a Arca da Aliança para ficar na tenda, para que o nome do Senhor fosse adorado, ele como rei. E do versículo 7 ao 14, essa porção das Escrituras, nós vamos meditar um pouquinho e tirar algumas aplicações para as nossas vidas nesse novo ano que se iniciou há 7 dias. Versículo 7, novamente, coloca para mim, para os irmãos acompanhar, e eu vou ler aqui novamente. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Foi naquele dia. Que dia? O dia que a arca chegou na tenda. O dia que tudo isso se passou e o nome do Senhor estava sendo glorificado ali. Estava tendo sacrifícios e adoração a Deus. Naquele dia, Davi, ele pega, e eu nos cultos de oração da nossa igreja, normalmente nós meditamos em salmos, e eu já meditei em vários salmos de Davi, e é mais uma lição que nós devemos tirar e aprender com Davi, momentos de alegria, momentos de angústia, momentos de tristeza. Davi escrevia a Deus. Davi parava mesmo com tantas coisas a fazer. Davi era rei, Davi era pai, Davi era esposo, Davi tinha uma responsabilidade de uma nação. Nesse momento estava acontecendo muitas coisas, mas ele se retirava para ter um tempo com Deus, para escrever algo ao Senhor. Em uma de suas falas ele fala: eu não poderia ter nada que não me custasse de gratidão ao Senhor. Davi fazia questão de dedicar tempo a Deus, nem que fosse para lamentar algo. Ele parava, como a Bianca citou aqui no Salmo de número 42. Por que está abatida a minha alma? Porque se perturba dentro de mim. Davi era esse homem. Ele estava angustiado, ele estava perturbado, mas ele parava e colocava aquilo ali para ele mesmo ler novamente e falar: por que eu estou angustiado? Quem sou eu sem Deus? Quem era Davi sem Deus? Davi sabia que sem Deus ele continuaria naquele pasto até morrer. Porque no dia que o profeta Samuel foi na casa de seu pai, nem convidado pelo pai ele foi para receber o profeta. E assim somos nós. Quem somos nós sem Deus? Aonde estaríamos sem Deus? Se não fosse a graça do Senhor, nós não estaríamos aqui cultuando a Deus. E nesse momento aqui, Davi poderia muito bem: agora eu vou descansar, agora eu não vou fazer mais nada, foi completado o sonho, os levitas estão ali adorando, vou para o meu palácio. Ele falou: não, eu preciso escrever algo ao Senhor, eu preciso agradecer ao Senhor. E nesse versículo 7, naquele dia, ele não esperou para o outro dia. Se você recebeu algo do Senhor, não espere amanhã para agradecer. Agradeça no momento, agradeça na hora que você percebeu o milagre, que você percebeu o livramento, ou que você trouxe a memória que você já passou. Agradeça a Deus novamente. O dia que a arca chegou, Davi levantou louvor e adoração a Deus. Seja grato a Deus pelo que Ele faz em sua vida. Versículo 8, 9 e 10. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. E o 10, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor.
Davi, nessa pequena porção, ele cita o poder e a bondade de Deus. Ele lembra do poder e da bondade de Deus. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai, cantai-lhe salmos. E quantas vezes nós recebemos graça e não compartilhamos com outras pessoas? Quantas vezes nós ficamos até com vergonha de tantas bênçãos que nós estamos recebendo, de compartilhar com amigos ou familiares, a ponto de pessoas acharem que nós estamos ficando soberbos. Se pensarem assim, deixe que pensem, mas não deixem de dizer quem é o causador das bênçãos na sua vida. Deus é bom. Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Deus tem cuidado da nossa família. Verbalize, deixe claro que Deus é quem faz todas as coisas em sua vida. Não permita que pessoas não saibam do que você está vivendo diante de Deus. E Davi aqui como rei, como um líder, e você é um líder na onde você caminha, porque você é sal da terra, luz do mundo. Aonde você trabalha, você é um escolhido de Deus ali. E ali você tem que ser um instrumento de Deus para levar as pessoas a adorar ao Senhor. No versículo 9, Davi fala: cantai-lhe, cantai-lhe salmos. Que você possa ser instrumento de Deus para que pessoas possam cantar a Deus, para que pessoas possam louvar a Deus. Quando uma pessoa vier e contar uma bênção para você, mesmo que ela não seja cristã, mesmo que ela não tenha conhecimento, que você possa falar para ela: agradeça a Deus, louve a Deus, porque você sabe que se não fosse Deus, você não conseguiria isso. E você será um instrumento para que essa pessoa seja uma adoradora a Deus, para que essa pessoa reconheça a bondade do Senhor seguindo ela. Compartilhar a grande comissão é para todos. Jesus disse: portanto, ide, fazei discípulos. Temos que anunciar as maravilhas de Deus a todos. Devemos compartilhar a paz que sentimos após Cristo governar as nossas vidas. Ser cristão no domingo à noite entre os irmãos é fácil. O difícil é ser cristão na segunda-feira no trabalho, numa reunião de família onde há membros que não creem em Deus. É ali que nós precisamos ser o sal e a luz. Como nós falamos aqui, Davi, como rei, como um líder, como alguém que tinha autoridade de Deus, as outras pessoas eram influenciadas através da vida dele. E esse é o nosso papel em 2024, 2025, 26, até que o Senhor nos leve. Mas que nós possamos ser cristãos além do templo, da igreja, do Parque dos Camargos. Que nós possamos ser cristãos numa reunião de família, aquele parente que já tem um probleminha há anos, que você nem lembra por que é o problema, que você possa chegar nessa pessoa e falar: me perdoa, porque daqui a pouco um de nós não estaremos mais aqui, eu não quero ficar com nenhum ressentimento. Ah, Bruno, mas foi ela que fez, é ela que é difícil. O que depender de você, você tenha paz com todos, diz a palavra do Senhor. E nós somos norteados pela palavra. Nós devemos nos submeter à palavra. Então, como Davi, que nós possamos ser referências para que pessoas possam cantar, louvar e bendizer o nome do Senhor. Se num primeiro momento as pessoas precisarem enxergar isso em nós, que nós possamos cantar e não ter vergonha de ser feliz na presença do Senhor, a ponto de outras pessoas serem contagiadas e também começar a testemunhar e também trazer milagres para você também glorificar a Deus com ela. Versículo 11 e 12, olhem para o Senhor
como eu falei, como responsabilidade. Davi, ele assume a responsabilidade. Buscai o Senhor e o seu poder, versículo 11 e 12. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. E com certeza Davi aqui, ele prega para ele, escreve para ele mesmo: lembrai-vos das maravilhas que fez. E a vida de Davi, ela deve nos inspirar, não os pecados de Davi. Nós sabemos que Davi, por isso que o único perfeito e modelo é Jesus Cristo, mas Davi, um nada como pastor, se levanta como rei, derruba um gigante, mata um urso, mata um leão, destrói exércitos. Ele escreve: lembrai das maravilhas. Davi sabe que ele não é capaz de tudo o que ele fez. E que nós possamos verbalizar isso para que pessoas possam ser visitadas pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo, que é Ele quem convence da justiça, do juízo e do pecado, é Ele quem vai fazer o papel, mas é através do que nós verbalizamos, é através do que nós vivemos, que pessoas vão lembrar também de milagres que elas viveram. Eu estava no interior e senti vontade de visitar um amigo meu na sexta-feira agora, anteontem, e ele preocupado com uma situação, ele acabou de comprar um caminhão e dando problema, e eu não sabia qual que era o propósito de Deus na visitação do amigo, mas eu, ao sentar com ele ali na área da casa dele, ele começou a reclamar, a chorar, a questionar a Deus: porque eu faço tudo certo, eu estou tentando, eu procuro e está dando tudo errado. E eu fui levado ali para ele trazer à memória o que dá esperança. Ele tinha problema com drogas há 19 anos atrás. Tentaram matar ele mais de 3 vezes e não conseguiram. E ele mesmo já compartilhou. Ele falou: Bruno, não tinha como ele errar. O policial estava a 1 metro de mim e não me acertou. E eu fui trazendo à memória. Falei: Henrique, se 19 anos atrás alguém te falasse que você teria 2 filhos saudáveis, uma casa linda no interior, você estaria com um peso porque está comendo bem além do normal, e você teria pai e mãe do seu lado, você teria pessoas que dependem de você hoje, porque hoje você é abençoado e tem um caminhão para fazer carreto, você acreditaria nisso? Ele falou: seria impossível. Eu falei: então o inimigo, quem está tirando o seu olhar de agradecimento a Deus, de bendizer o nome do Senhor, porque você só pode estar passando problemas hoje porque Deus preservou a sua vida. E é isso que acontece com as nossas vidas, e é isso que Davi está fazendo aqui. Nós conhecemos a história através da palavra, que quantos milagres aconteciam, quantos livramentos aconteciam, e passava um pouquinho de tempo e as pessoas já estavam murmurando contra Deus, já estavam questionando ao Senhor. E assim somos nós, se nós não tomarmos cuidados, qualquer dificuldade que se levantar, qualquer problema que se apresentar, nós não vamos enxergar o que Deus já fez e vamos questionar a Deus pelo que nós estamos passando. E muitas vezes o que nós estamos passando é para que a glória dele seja manifesta, para que o poder dele seja derramado sobre as nossas vidas. E Davi, ele faz questão aqui: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios. Eu quero que você vá para casa hoje e lembre das maravilhas que Deus já fez. Eu quero que você traga à memória aquele dia que você falou: não tem jeito, não tem saída, aquela situação que você sabe que se não fosse Deus, não teria condições de você estar aqui hoje. E Ele tem feito maravilhas e prodígios, mas muitas vezes o inimigo, ele consegue nos
virar e tirar os olhos das maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Davi nos ensina: olhe para o Senhor, lembre-se das maravilhas, e como eu falei, traga à memória agora um livramento que Deus fez em sua vida, e com certeza você já vai ter motivos de sair daqui agradecidos a Deus. E se você está passando por um momento que agora você não tem nenhum livramento porque está doendo demais, porque a dor é a dor mais forte que você já sentiu na sua vida, e como o mundo é mau, como os problemas eles se levantam a cada dia, você pode estar passando por um momento que não há palavras que o Bruno vai dizer que vai trazer consolo. E o Senhor me levou a trazer a essa mensagem. Se você está vivendo esse momento, que você seja visitado com a eternidade, com o perdão que Jesus te deu na cruz. Se você está passando por uma dor que você nunca sentiu antes, que você seja visitado com a paz, porque essa dor tem prazo para acabar. Mas a paz de Deus é eterna. O perdão de Deus é eterno. Você tem uma eternidade com Cristo garantida através do sangue de Jesus. E isso já é motivo de nós agradecermos, bendizermos, glorificarmos a Deus, mesmo que nada mude. Mesmo que só piore a nossa vida, e não é assim, porque Jesus fala: eu quero que vocês tenham uma vida e uma vida em abundância. Ele fala que você pode colocar o seu fardo pesado, trocar por um fardo leve, que ele te ajuda nas dificuldades. Ele sempre vem fazendo milagres, porque a sua bondade é maior do que a nossa condição de receber essa bondade. Mas se nada de bom acontecesse até que nós chegássemos à sepultura, nós já teríamos muitos e muitos momentos e agradecimentos a dar a Ele, porque nós temos uma eternidade garantida através do sangue de Jesus. E por isso nós deveríamos ter um coração grato a Deus todos os dias de nossas vidas. Mesmo sem merecer, Ele nos amou primeiro. Se nós fôssemos Deus, nós não nos perdoaríamos muito provavelmente. Mas como Ele é infinito em graça, em amor, que nós não conseguimos compreender, Ele entregou seu Filho por nós, para que nós pudéssemos estar com Ele eternamente, adorando e bendizendo o seu nome. E para a gente partir para o final, versículo 13 e 14, ações de graças por sua bondade e misericórdia. Ele é o Senhor, o nosso Deus, e com a revelação completa, o nosso Deus é Pai. Aqui Davi, ele estava recebendo uma revelação progressiva, até que na plenitude dos tempos viesse Jesus Cristo, nascido de mulher, para se entregar e pagar o preço por nós. E Jesus, ele traz a revelação completa. Esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, ele é Pai de vocês. Se ele fosse só Deus, me entendam, o só Deus, é que Deus ele está além de tudo, mas se ele fosse só o nosso Deus e nós fôssemos os seus servos, a eternidade toda nós já teríamos motivos de agradecê-lo para sempre. Mas além de ser Deus, ele nos faz filho. Ele fala: eu não vos chamo mais de servos, vos chamo de amigos. Eu quero que vocês façam parte do que Deus está fazendo na terra. É por isso que eu vou, para que o Espírito Santo possa vir, e os sinais, prodígios e maravilhas que vocês veem através
da pessoa de Jesus, se vocês crerem, se vocês se arrependerem, se vocês receberem o Espírito Santo, vocês também poderão ser instrumento de Deus por onde passarem. Se Davi foi usado e é marcado até hoje, e nós falamos o nome de Davi, já vem o pensamento de um guerreiro, de um rei, de uma pessoa grande em Israel até hoje. Imagina você, se você compreender a plenitude do Espírito habitando dentro de você, todos os dias da sua vida você seria um instrumento de Deus para grandes coisas, para maravilhas, para que pessoas, para que famílias sejam transformadas. Você vai ser procurado, porque o Espírito que você carrega é o mesmo Espírito que habitava em Cristo, e se nós compreendermos isso, nós teremos um coração grato a Deus diariamente, de ser um vaso de barro imperfeito, pecaminoso, carregando Deus dentro de nós. Emanuel é Deus conosco. E se nós entendermos isso e falar, apesar de mim, Ele decidiu habitar em mim, para que através de mim pessoas sejam transformadas, o Parque dos Camargos não será mais o mesmo. Barueri não será mais o mesmo. E eu falo com dor no coração, porque nós estamos em Barueri, no Jardim Maria Helena, e infelizmente eu só vejo aumentar jovens se drogando. Eu só vejo aumentar casais se separando. Eu só vejo aumentar filho de cristãos saindo da igreja. E infelizmente, muitas vezes por culpa nossa, pela forma que nós vivemos fora das quatro paredes da igreja. E assim como Davi, que nós possamos ser os influenciadores. Vamos adorar a Deus. Vamos bendizer a Deus. Ah, deu errado aqui, Uzá morreu. Vamos fazer o certo. Não é porque deu errado alguma coisa que nós vamos parar. Vamos verificar através da palavra. Nossas vidas têm que ser norteadas pela palavra. Vamos verificar o que está errado e vamos nos arrepender e fazer o certo. Mas nós vamos avançar e vai diminuir os jovens dependentes, vai diminuir os casais se separando, vai diminuir os filhos saindo da igreja, porque é o Espírito Santo que vai nos dar sabedoria para que isso aconteça. Um coração agradecido nesse ano que se inicia, se estamos aqui, foi porque as misericórdias do Senhor têm nos guardado. Inspire pessoas, seja instrumento de Deus por onde passar. Que essa palavra encontre lugar em nossos corações e que nós possamos aprender com a palavra, ver todo o contexto, e assim como nós, assim como a Bíblia diz de Elias, eles eram sujeitos a todas as coisas que nós somos. Mas eu ainda costumo dizer, eles não tinham a plenitude do Espírito que nós temos a nosso dispor hoje. O Pentecoste aconteceu em Atos 2, o derramamento do Espírito completo aconteceu em Atos 2. Então Davi não carregava o que nós temos acesso hoje do Espírito derramado. Antigamente o Espírito vinha para um propósito, uma direção e se retirava. Na vida de Sansão é bem claro essa manifestação do Espírito, mas em nossas vidas ele veio e ficou. A visão de Isaías ali é: toda a terra está cheia da tua glória. Basta nós aprendermos através da palavra e praticarmos durante as nossas vidas. E que o Espírito Santo nos dê sabedoria, nos dê direção, para que possamos ser instrumento de Deus. Queria orar com vocês e já chamar a Bianca e o Luiz novamente aqui, porque nós vamos adorar a Deus novamente, o último louvor que nós cantamos aqui. Vamos agradecer a Deus, mesmo que não tenha mudado nada quando você voltar à sua casa. Mesmo que o milagre que você pediu a Deus não aconteça hoje, que você possa ser grato pelo que Ele já fez na eternidade. Pois
o que mais importa para um ser humano é que a sua alma volte para Deus que o deu e não pereça eternamente no inferno. Amém? Que você possa, através desse louvor, fazer como oração a Deus. E após o louvor, a Ana pode assumir aqui, tá, Ana? Convido a igreja a se colocar de pé. É o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare, igreja, ao Senhor. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nós prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Nós queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre
Estamos chegando mais um término de culto e agradeço à igreja, né, que esteve cultuando hoje, adorando o nosso Deus. Agradeço ao pastor, à sua família, ao casal. Que Deus possa continuar dando a sabedoria, né, dando a graça dele, e que não os falte nada, que tenha abundância. E em forma de agradecimento, eu gostaria de entregar uma lembrancinha para a esposa do pastor, para a nossa irmã, e agradecer imensamente a presença de vocês. E eu sei que quando a gente agrada a esposa, a gente agrada ao esposo, né? E é muito bom tê-los com a gente. Que Deus continue os abençoando e que tenha abundância na vida de vocês. E que os leve em paz para os vossos lares. Gostaria de fazer uma oração agradecendo ao Senhor e uma oração silenciosa após. Os irmãos estão dispensados. Senhor Deus, eu quero te louvar e te agradecer por este culto de adoração ao Senhor, que o Senhor esteve presente e que continuará presente em nossas vidas. Muito obrigado pela tua presença aqui em nosso meio. Nós podemos sentir, Senhor Deus, o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Pai. Muito obrigado porque essas vidas se dispuseram a estar aqui fazendo a tua obra. Continue os abençoando, Senhor. Abençoe a cada família aqui representada. Esteja conosco essa semana, Pai, nos trazendo, Senhor Deus, uma semana de paz, de harmonia em nossos lares, e que possamos estar aqui também cultuando durante a semana, Pai. Louvado e exaltado seja o teu nome. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe.